A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua comissão do acadêmico e da acadêmica de Direito, tem a honra de recebê-los para o terceiro módulo do curso de liderança do projeto Incubadora de Talentos, com o tema Oratória, que conta com o apoio das comissões de Estudos da Oratória Forense, Ação Social e Cidadania e da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Para os que nos assistem por meio desta plataforma Zoom, o link será disponibilizado por meio do chat, o link do certificado. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Adriana Cecílio Marco dos Santos, presidente da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB São Paulo. Olá, bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica de Direito da OAB de São Paulo. É um prazer recebê-los aqui no terceiro módulo do curso de liderança do nosso projeto Incubadora de Talentos. Hoje nós vamos falar sobre uma temática que é extremamente importante para todos os profissionais da área jurídica, a oratória. Enfim, como nós podemos desenvolver uma boa oratória? Ser um bom orador é algo extremamente importante para os profissionais que atuam na área jurídica. Os nossos acadêmicos e acadêmicas de direito, os nossos embaixadores e embaixadoras que estão aqui nos acompanhando e o público em geral, com certeza, precisará desenvolver essa expertise para a sua vida profissional. E para isso, nós convidamos para conversar com vocês e falar um pouco sobre esta arte que é tão importante, convidamos a doutora Raquel Arias, que está conosco aqui, nos prestigiando com a sua presença, a qual nós agradecemos e saudamos e cumprimentamos em nome do nosso presidente, doutor Caio Augusto Silva dos Santos. Quero agradecê-la por disponibilizar o seu tempo de forma generosa, compartilhar o seu conhecimento com todos nós. Então, de pronto, passo a palavra para a nossa embaixadora, Laís Feitosa, que irá fazer a leitura do currículo da doutora Raquel. Por favor, Laís, a palavra é sua. Bom dia a todos. É uma alegria, mais uma vez, estarmos juntos para dar continuidade ao nosso curso de liderança, que a cada encontro nos nutre com grandes ensinamentos. Vos apresento o currículo da nossa expositora de hoje. Raquel Arias, advogada, especialista em comunicação e oratória, formada pela Febracis, professora de oratória. Seja muito bem-vinda, doutora Raquel. Bom dia! Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Fico muito feliz em saber que estamos com um número grande de pessoas e eu já quero parabenizar, em primeiro lugar, todos que escolheram se tornar um profissional melhor, desenvolver novas habilidades e, assim, entregar a nossa mensagem, entregar uma solução para o nosso cliente de uma maneira mais assertiva. Parabenizar a comissão pela organização deste curso. Eu acredito que se eu tivesse tido essa oportunidade aqui, eu não consigo não disfarçar a minha idade, mas se eu soubesse dessas informações, e já vou dar uma pista da minha idade, há 15 anos a minha realidade teria sido outra. Eu passei por vários desafios na comunicação e foi através disso que eu resolvi, por que não ajudar outros profissionais. Parabéns para quem escolheu realmente buscar trilhar um outro caminho, não lamentar pelo fato que existe uma concorrência massiva, são quase 1.300.000 advogados, e buscarmos soluções, focar no que de fato é a nossa jornada, que é buscar vencer barreiras, é buscar defender os interesses das outras pessoas e, sobretudo, defender a nossa causa. Parabéns a todos os participantes. Obrigada, um sabadão de sol. Eu estou no Guarujá, tem bastante gente na praia e também fiz uma escolha, porque na medida que a gente ensina algo para alguém, isso faz com que a gente aprenda mais sobre aquilo. É uma forma da gente reter a informação. Hoje a proposta é trazer de uma maneira muito prática, esquecendo um pouquinho aquela retórica que a gente conhece do Aristóteles, que fala muito
de vários conceitos e faz com que a gente pense, puxa, mas agora ainda estudar oratória, são 5 anos de faculdade, tem a prova da OAB e ainda eu preciso de mais técnica. Eu não gosto de falar que aqui a gente vai trabalhar técnicas de oratória, mas sim estratégia, porque estratégia nos dá liberdade de encontrar qual a melhor forma para mim. E na comunicação, eu já quero começar essa manhã trazendo 2 boas notícias. A primeira é que oratória não é um dom. É uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer um. Isso é uma boa notícia. E a notícia melhor ainda é que por mais que exista esse 1.300.000 advogados, na oratória, além da gente poder desenvolver essa habilidade, não existe nada que eu vou trazer hoje que seja mirabolante. E essa é uma vantagem excepcional, porque nós já nos comunicamos. O objetivo é fazer com que vocês, nessa oportunidade, façam alguns ajustes na comunicação. Porque nós observamos que, de alguma forma, e eu passei por um momento muito decisivo, a minha ideia era concurso público. Mas não porque eu sonhava com a estabilidade, mas porque eu descobri durante o estágio da faculdade que eu precisava fazer audiência. E eu pensava, o que você tem que fazer lá? Olha, tem que defender o interesse do seu cliente. Eu pensava que era uma petição, que era um papel. Eu pensava, eu acredito que eu vou conseguir desempenhar bem isso. Ocorreu que quando eu fui fazer o meu estágio e precisei ali fazer um simulado de um júri, eu pensei, acredito que isso não vai funcionar comigo, por ser muito tímida, por achar que eu tinha que conhecer uma série de técnicas, talvez me tornar uma outra pessoa seria mais fácil do que, de fato, fazer com que eu deixasse de ser travada, tímida. É um grande desafio, dá o frio na barriga. Não sei se alguém aqui já enfrentou o medo de falar em público. Está relacionado ao julgamento, é o que os outros vão pensar, eu não ser boa o suficiente. Será que eu conheço todas essas informações? E é o momento em que a gente tem vontade de começar a estudar tudo, legislação, doutrina, porque a gente acredita que ainda precisa de mais recursos. E o primeiro passo aqui é a gente identificar com o que nós já temos, é possível, sim, avançar nessa caminhada. Descobrindo essas 2 boas notícias, que esse é o objetivo da comunicação. Comunicar é tornar comum, assim como o nosso olhar, o falar, o ritmo da minha fala, é o meu modo de comunicar. E hoje eu quero que vocês observem, dentro do estilo de cada um aqui, o que pode ser ajustado. E assim eu observo dentro dos pontos frágeis, o que pode ser melhorado em mim. Para a gente ganhar uma guerra, nós descobrimos que é preciso conhecer o inimigo. Ocorre que esse inimigo é o que está na nossa mente. Justamente no momento em que a gente quer liderar, a gente quer inspirar pessoas. Hoje se fala dessa liderança inspiradora. Não aquela em que a gente tinha o conceito que, de fato, tinha que cumprir algumas regras e que tinham que ser estabelecidas daquela forma. Mas sim mostrar para outra pessoa o porquê que eu faço aquilo. E aqui eu já quero trazer um exercício. Tem 3 perguntas que nós podemos nos fazer para que a gente desenvolva uma melhor comunicação, que é o que eu faço, como eu faço e para quem eu faço. O que eu faço está relacionado ao conteúdo. Conhecer aquela habilidade técnica, ela é fundamental. E o que me traz mais segurança é saber um pouquinho mais daquele assunto. E como é que eu faço isso? Já tem tanta coisa dentro da minha matéria, da área em que eu busco me especializar. Conheça sobre atualidades daquele assunto, o que está ocorrendo, quais são as curiosidades relacionadas àquilo, porque em uma oportunidade em que você, nos primeiros 2 ou 3 minutos, está buscando ali gerar confiança, tanto na sua equipe quanto para o seu cliente, você traz talvez o seu porquê. E isso vai fazer com que ele identifique os seus valores. Existe algo que inspira as outras pessoas? A gente pode falar em liderança, pode falar em uma apresentação, que é responder as 2 questões imediatas e que são instintivas. Assim, quando vocês me viram, vocês pensaram o seguinte: e daí? Sábado, está no Guarujá, vai falar de oratória. Segunda pergunta: e o que eu tenho a ver com isso? É imediato, é onde entra o julgamento. Ocorre que, fazendo ou não, esse julgamento vai existir. Agora, que a gente seja apontado por feitos, e não talvez por uma timidez, por uma insegurança, e quando eu descubro o quê, eu começo a ter mais propriedade daquele assunto, identifico
aonde eu quero chegar. Na comunicação, eu preciso responder a 3 questões. Não só o que eu falo, para quem eu falo e como eu falo, mas sim, essas questões eu tenho que fazer para mim no sentido de buscar fazer influenciar e outras pessoas entenderem a minha mensagem. O que eu quero que vocês pensem, o que eu quero que vocês sintam e o que eu quero que vocês façam. Assim, na liderança, essas perguntas são cruciais antes de eu mostrar e apresentar uma proposta, algo que eu quero de fato convencer as outras pessoas que é melhor. Conhecendo esse conteúdo que eu falo, para quem eu falo? Quem é esse grupo de pessoas? Qual linguagem eu utilizo? Estamos num sábado, todos são profissionais da área do direito. E sabe o que ocorre? Entre essas 2 questões, existe um outro desafio para nós em especial. Quando nós falamos que temos a formação em direito, sabe o que a pessoa pensa imediatamente? Cada um de nós falando de uma forma eloquente em uma tribuna. Por isso que muitas vezes, em qualquer lugar, até mesmo numa festa, não é só área de expertise, outra pessoa vem, mas esse é o meu advogado, e vem te fazer uma pergunta de uma área que não tem nada a ver, e vocês nunca atuaram naquela demanda do seu cliente. Só que para você não tem nada a ver, para ele faz sentido, porque ele imagina a gente falando sobre qualquer coisa com muita propriedade. A gente conhece todos os artigos de lei, mas tem uma lei que dispõe sobre isso, e tem perguntas que você nunca imaginou, e nem mesmo se você fosse socorrer dos livros, você encontraria de imediato. Assim, a gente quebra essa barreira dessas 2 objeções, e daí o que eu tenho a ver com isso, e ainda eu tenho que estimular o meu cliente, mesmo mostrando que eu não sou conhecedora de tudo, mas que eu tenho condição de ajudá-lo, que eu sou uma profissional que tem expertise. E para quem? Esse para quem é esse cliente que entra em contato, que acredita que você conhece de tudo, é aquela equipe que você quer liderar e traz algumas questões que nem são pertinentes, mas para ela é importante. E aqui eu descubro uma linguagem. Nesse sábado de manhã, se eu trouxesse algo muito técnico, vocês iam pensar, não tinha como piorar um pouquinho, Raquel? E assim eu trago uma linguagem mais simples, porque o menos é mais na comunicação. Quando eu identifico para quem eu vou falar, eu já respondi aquelas perguntas. O que eu quero fazer hoje? Inspirar vocês. O que eu quero que vocês pensem? Que não existe barreiras, a não ser aquela que nós criamos na comunicação. O que eu quero que vocês sintam, o desejo de continuar trilhando esse caminho, estudando, conhecendo ferramentas, identificando que ninguém vai começar do zero, porque em algum estágio da comunicação nós já estamos. E respondendo essas 3 perguntas que eu faço antes de expor as minhas ideias, eu tenho um objetivo. E quando eu identifico onde eu quero chegar, é justamente o como. O como é mais importante do que o quê. Ter muito conhecimento e as habilidades técnicas, a faculdade já nos oferece. Acontece que algumas delas esquecem que nós precisamos estar preparados para o mercado de trabalho. E o desafio não é conciliar trabalho, faculdade, projetos pessoais, mas sim o 6º ano, talvez o 7º. Eu comecei a ter muita propriedade em várias matérias do direito. E eu falo isso não com tanto orgulho, por ter feito 5 exames de ordem. E assim eu comecei a ensinar sobre aquelas matérias, porque eu sabia que eu ia reter aquelas informações. E esse foi o mais desafiador, talvez não seja o 6º ano, talvez seja o 7º, o meu foi o 8º ano mais difícil. Conquistar a carteira da OAB. E ainda tem quem diga que é uma carteirinha. Ninguém tem identidadezinha. É a tua habilitação profissional. E aqui eu respondo, olha a percepção de quem eu sou, isso faz parte do exercício que a gente vai entrar. O que eu falo, para quem eu falo, adotando uma linguagem, tendo propriedade do assunto, o quê? E o como. Essa narrativa, para ser interessante para vocês, e num sabadão de manhã, eu trago algumas experiências onde eu tenho desafio, porque existe algo que diz respeito à familiaridade. O que cria conexão entre as pessoas é termos um ponto em comum. Assim, dentro do desafio que cada um enfrenta, inclusive fazer a escolha de estar num sabadão de manhã aqui, buscando desenvolver novas habilidades, sabendo que tem outros profissionais que parece que têm o dom da comunicação
e não precisam estar se dedicando como eu estou, mas essa é a nossa percepção. De alguma forma, ele vai fazer algum ajuste na sua comunicação. Aquele profissional que a gente admira muito, tem duas figuras de professores, tem aqueles que nos inspiram, e tem um outro estilo de professor que ele conhece muito, parece que ele tem um HD em cima do pescoço, só que eu não consigo entender absolutamente nada do que ele diz. Ou eu tenho impressão que eu sei, e na prova eu realmente vejo que eu não tive bom resultado. Significa que o entender, mais ou menos, ele não existe. E assim a gente identifica se espelhando e inspirando em outras pessoas, qual é aquele profissional no qual você não vai esquecer. De fato, quem trouxe uma mensagem, atingiu seu objetivo, respondeu a essas questões e começou a falar o que de fato era importante. Na comunicação tem outros dois aspectos. Primeiro, fale o que a pessoa quer ouvir. E depois o que ela precisa ouvir. Se eu começar aqui falando, existem técnicas, e vamos começar agora, eu preciso quebrar o gelo, eu preciso quebrar uma barreira, eu preciso dar um estímulo para vocês terem o interesse de fato e acreditarem que aquilo é possível. Na nossa comunicação, existe algo, como eu disse que não é nada mirabolante, eu vou dizer algo que todos vão pensar, mas isso é muito claro. Mas quem de nós faz isso e dá atenção? Ouvir a outra pessoa. Eu presto atenção. Mas quem aqui não ouve alguns áudios na velocidade 2.0? O que significa ouvir áudios na velocidade 2.0? Eu não percebo a paralinguagem, que é o ritmo que outra pessoa fala, as pausas, a entonação que ela dá. 2.0 é rapidinho, 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 eu não entendo, mas eu encontro naquele horário, só que eu não sei por que era importante, por que foi definido aquele horário. E assim fica tudo acelerado. O que acontece? Eu perco a essência da mensagem, o objetivo que aquela pessoa tinha não vai ser alcançado, mas por conta de eu não ouvir o outro. Isso dispara um gatilho que é nocivo, em especial hoje, para a nossa realidade, que é o da ansiedade. O nosso cérebro vai acostumar a um tempo que não é real. E assim eu começo a ficar sem paciência. Quando eu escuto outra pessoa, sabe o que significa? Que a conversa foi finalizada. Eu não tenho um objetivo final. Por mais que eu fique perdida na minha mensagem, eu sei, ou pelo menos eu imagino que eu saiba onde eu quero chegar. E dessa forma, eu vou apenas, talvez, ficar impaciente. Como é que umas pessoas influenciam tanto outras e algumas nem são ouvidas? Se a voz é o som mais potente que existe, capaz de acalmar, mas como também de declarar uma guerra, como tantas pessoas não conseguem tocar esse instrumento? Quando eu não escuto o outro, eu não sei o que ele quer ouvir. Quando nós, dentro de um desafio, em que buscamos fechar o contrato, vender uma ideia, a comunicação, ela envolve eu querer convencer o meu marido a trocar o sofá de lugar, eu quero convencer que as minhas ideias, que aquele plano de viagem que eu tenho, aquele destino é o mais indicado para a gente, é fazer com que meu cliente compre as minhas ideias, porque ele contrata você. E não, de fato, o que você faz é uma consequência, mas quem você é. E numa equipe, o que vai inspirar são seus valores e crenças. É aquela convicção que você tem do porquê você faz o que faz. E por que conduzir aquelas pessoas a aplicarem algo que você trouxe. E assim eu falo primeiro o que elas querem ouvir, reconhecendo que é importante. Agora, depois eu vou falar em metas, eu vou falar em outras questões, mas isso não vai ser o primeiro estímulo que eu vou causar na outra pessoa. E assim eu começo a entrar na mente da outra pessoa. Por isso que alguns usam da comunicação com esse poder, e outros ainda passam sem ter a atenção de muitas pessoas. Mas porque ele fez esses ajustes, porque ele identificou o que o outro quer ouvir. A comunicação é uma via de mão dupla.
E assim, quando eu quero até checar se de fato outra pessoa compreendeu, se eu primeiro fixar o valor de honorários, o cliente vai pensar, é caro demais. Isso aqui, realmente eu vou procurar um outro profissional. Mas se eu falo da importância daquele caso, o porquê eu faço o que eu faço, eu já começo a envolvê-lo, as pessoas compram, não pela razão, mas pela emoção, elas justificam pela razão. E assim eu busco estimular outra pessoa. E dentre essas 3 perguntas, nossos hábitos tornam comuns nossos comportamentos. E assim é a própria comunicação. Existem alguns hábitos que eu quero que a gente comece a inserir, mas dando uma maior atenção. E o primeiro deles é o da autenticidade. A autenticidade é ser eu mesmo? É, mas identificando o que eu falo que o outro quer ouvir, respondendo o que eu quero que ele sinta, que ele pensa, que ele faça. É necessário. Qual é o segredo de todo orador? E você diz que é algo que não tem nada de mirabolante. E esse segredo é algo que existe de mais simples. É a naturalidade. E ela envolve a autenticidade. É respeitar o meu estilo de comunicação e, de fato, ver o que eu preciso melhorar. Mas eu já uso a comunicação. E a gente tem alguns vícios nela. O fato de treinar por treinar não faz eu ter uma habilidade. Isso faz com que eu tenha mais segurança, que eu identifique quais as reações do meu corpo. Como é que eu reajo? Mesmo se eu vou levar uma ideia, vamos imaginar uma equipe, já que nós falamos em liderança, é desafiador. Existe a chamada adrenalina. E a adrenalina é um hormônio que ela tem superpoderes. Há o aceleramento cardíaco da pressão arterial, minha pupila dilata, minha respiração fica ofegante. E o que eu identifico nesse momento em que eu preciso ter naturalidade é identificar que essa adrenalina pode ser usada a meu favor. Assim como na comunicação eu tenho alguns ajustes, é explorar aquilo que eu sou mais forte. Na faculdade e até mesmo na escola, eu não era muito boa em matemática. Continuo não sendo boa em matemática. Isso é problema para mim? Não, porque no celular tem calculadora. A tabela da OAB já fixa ali os honorários, você só coloca ali dividir em quantas vezes vai facilitar para o cliente. Só que eu só tinha reforço de matemática, porque eu precisava ter nota. E assim é na nossa vida adulta. Nós começamos a focar em coisas que nós não somos bons. E na nossa comunicação, não observa se eventualmente eu cometo um vício de linguagem. Mas o que eu já faço? O que as pessoas dizem que eu sou boa? E nessa autenticidade eu começo a destacar e foco para o lugar correto, para onde eu posso me desenvolver ainda mais. O exercício é vocês pedirem um feedback para outra pessoa. Você compreendeu? Quando você está transmitindo uma mensagem para alguém, evite perguntar, você entendeu? Quando eu coloco você entendeu, aquela aluna de matemática que tinha muita dificuldade, eu falava para o professor que sim. Porque você entendeu, passa a responsabilidade da comunicação para mim. Não para ele, que precisava desenvolver uma didática para fazer com que eu compreendesse melhor aquela disciplina. E eu ia passar por um papel de constrangimento, de vergonha, porque eu não entendi. Agora, existe uma diferença sutil. É perguntar, fui claro? Eu trago a responsabilidade da comunicação para mim. Observa que é um detalhe. Só que faz muita diferença na pessoa ficar à vontade e fazer aquilo que eu quero. Se eu estou exercendo uma liderança. Eu não entendi por que nós vamos agora mudar a forma como a gente estava trabalhando. Ela mesma disse que não entendeu. Mas a minha pergunta tem que ser, fui clara? E assim, os efeitos da comunicação, oratória
é através da sua fala você se responsabilizar pela sua mensagem e pelo que aquilo pode causar. Que nada mais é do que o efeito dela. E assim eu tomo para mim que essa responsabilidade é absolutamente minha. Baseada nos valores e na vivência da outra pessoa, possa ser que ela não compreenda exatamente. Por isso eu vou checar a mensagem. E nada mais é do que eu, com a minha naturalidade, trazer a responsabilidade para mim e, a partir de agora, começar a pedir o feedback das pessoas. É essa a ideia. Pense em alguém no qual vocês podem pedir o feedback. Mas relacionado a quê? Existe um outro hábito que é o da confiança. A confiança parece algo tão simples, mas falar sobre nós é muito desafiador. Pode parecer prepotência, arrogância. E as pessoas, elas gostam de falar sobre elas. E se eu sei sobre isso, mas talvez não seja interessante para o outro, como é que eu faço isso? É o momento de você vender as suas ideias, as suas propostas, influenciar alguém. Nesse hábito da confiança, eu quero que vocês façam um exercício. Quem estiver com o celular, faça isso agora em tempo real comigo. Vocês vão responder algumas questões e gravar um áudio. Quem é você? O que você faz? O que te move? E como você facilita a vida das outras pessoas? Quando elas respondem aquelas questões iniciais, e daí o que eu tenho a ver com isso? O meu objetivo é justamente buscar essa facilitação. E a ideia é, para desenvolver esse hábito da confiança, é você saber falar exatamente quem você é, do que você é capaz e da transformação que você gera na vida de outras pessoas. Olha a responsabilidade que eu tenho e o poder que eu assumo. Pega o celular, grava, coloca no papel, pensou, organizou, grava. Mas esse primeiro áudio tem que ser enviado para aquela pessoa na qual você vai pedir o feedback. Primeiro foi intencional, falei da autenticidade, porque se talvez eu já pedisse para gravar um vídeo, eu contextualizei. Agora faz sentido, o feedback é importante. Como que eu vou entender se a outra pessoa, de fato, teve clareza do que eu entreguei para ela e se houve objetividade da minha parte? Para quem eu envio? Pode enviar para um familiar, se puder enviar para 2, 3 pessoas, melhor ainda. Eu vou mandar um áudio falando quem eu sou. Você manda o áudio, eu quero falar um pouquinho do meu trabalho, do porquê que eu faço o que eu faço, eu tive o desejo de compartilhar isso com você. E manda neste contexto, o que eu faço, o que te move, como você facilita a vida das outras pessoas. Elas precisam identificar quem é você. E esse feedback vai fazer com que elas sinalizem se está existindo naturalidade ou não na sua comunicação. Não é ser você a partir das suas ideias e vão ter que me engolir, como o Zagallo disse numa época decisiva de Copa do Mundo. É vocês me aceitarem. O que é importante hoje? Pertencimento. Não existe medo de falar. Existe medo de falhar. Porque o receio é a gente não fazer parte daquele grupo, é não ser aceito. As nossas ideias não fazerem sentido para as outras pessoas. É o falhar, não é o falar. Mas se eu estou diante de mais pessoas, eu me intimido. Timidez é situacional. Na nossa casa nós não temos, mas no trabalho eu já não exponho muito as minhas ideias. Significa que você não está extraindo a sua naturalidade. No que as pessoas dizem que você é bom. Isso vai ajudar você a desenvolver o hábito da confiança. Eu conto boas histórias. E eu escutava muito que eu vencia pelo cansaço. O que isso significa que eu não cessava, eu era persuasiva, só que criança eu ia pensar, eu sou persuasiva, venço pelo cansaço.
eu buscava sempre elementos e argumentos para convencer. Eu queria uma boneca, eu queria um animalzinho de estimação, e eu já exercia essa comunicação. Depois, num outro momento, eu comecei a ouvir muito, mas isso aconteceu mesmo? Que essa é a sua história? E eu descobri que eu desenvolvi o storytelling. Eu sabia o que era isso? Eu não fazia a menor ideia. Mas são esses recursos. E eu estou trazendo essas informações para que hoje você identifique qual é o seu ponto forte, para não ficar estudando aquela matéria como a gente fazia antes, e acreditar que existe uma barreira, porque nós damos um superpoder ao medo, pela não aceitação do outro, pela preocupação. E eu elimino esse julgamento. Na comunicação, quando nós falamos em assertividade, é aquela via de mão dupla, onde eu escuto a outra pessoa e eu não faço julgamento. Um outro hábito é o da empatia, só que não é com aquela ideia romântica. Se coloque no lugar do outro. Ninguém nunca vai conseguir sentir o que eu senti. Isso é muito particular, é de acordo com a minha experiência. O quanto aquilo relacionado aos meus valores me afeta. É você ter a capacidade de observar o porquê ela tem aqueles comportamentos. É você imaginar dentro da realidade dela o que de fato ela pode estar vivenciando. O ruído que ocorre, o que a gente chama de má comunicação, que é o outro não compreender a mensagem, vem justamente pela falta de compreensão. Mas não foi isso que eu quis dizer. Uma outra forma para você balizar é se eu preciso falar 2 ou 3 vezes a mesma coisa, eu não estou respondendo aquelas questões iniciais. O que, como e para quem? Talvez, quando eu conto uma história para uma criança, o meu tom de voz muda, eu trago elementos lúdicos, eu falo o que ela quer ouvir. E na vida adulta, a gente utiliza essas mesmas ferramentas. Dessa forma, quando você fala o que te move, nesse exercício da autoconfiança, é o storytelling que você está trazendo. O que te move? Eu tive uma experiência na minha infância e que me despertou um desejo de justiça. E você fala sobre aquilo. Eu não fiz uma observação. Esse áudio, que você já gravou, eu acredito, é de 1 minuto. Porque senão eu perco a objetividade. Olha, isso é tão importante. Isso o quê? Isso o quê? Você já está falando há mais de 1 minuto, eu já perdi o fio da meada. Essa é uma forma de você organizar seu pensamento e começar a criar uma lógica. Começo, meio e fim. Quem eu sou, o que eu faço, como eu facilito a vida das outras pessoas e o que me moveu para chegar até aqui. Essa é uma forma em que eu consigo me apresentar de uma maneira muito fácil e muito rápida para as outras pessoas. Mas primeiro eu preciso organizar para eu não me perder. As pessoas, elas querem saber da causa do outro. Como é que você chegou até aqui? E assim elas começam a se envolver com aquilo. E elas te escolhem como para ser o líder dela. Já fizeram o exercício? Eu não vi ninguém com o telefone na mão. Eu disse que era simples, mas a hora de colocar a mão na massa é a mais desafiadora e eu sei. Existe um outro hábito. Falamos da autoconfiança. Falamos agora, quero ir para um outro ponto, a clareza. Esse hábito faz com que eu identifique e elimine o que precisa ser descartado. Toda vez é que eu sou um pouco radical nesse sentido. Tudo meu tem papel, tudo meu tem script. Coloque mesmo aquela mensagem que você não considera tão importante, mas você desconfia que outra pessoa não vai fazer, porque é do contra. Não existe quem é do contra. Nós não sabemos desenvolver uma fala para fazer meu marido limpar o quintal. Não é que ele é preguiçoso, eu que não estou desenvolvendo uma boa fala. Como é que eu faço isso? Poxa, você elogia, primeiro fala, reconhece o que ele fez, que ele tirou o lixo no ano passado. Esse ano ele não fez, então reconhece.
poxa, foi tão bacana quando você tirou o lixo. Ela vai pensar, nossa, mas faz um ano que eu tirei o lixo, pelo menos faz muito tempo. Eu gostaria tanto de ver essa colaboração sua. E aí a pessoa pensa, ela começa a ter consciência do quanto aquilo é significativo para você. E eu inspiro. Porque se eu chego numa abordagem, eu vou falar pela terceira vez, você vai lavar o quintal? Em entonação. Apaga a luz, por favor. Agora, apaga a luz, por favor. Significa que eu sou uma pessoa relaxada na segunda fala, porque olha o meu tom. Que a outra pessoa é relaxada. Não apagou a luz. Olha o julgamento que eu coloco, mas é o tom e é automático a gente pensar assim. Agora, na primeira, é dando um toque, apaga a luz. Por isso, na minha mensagem, qual é o objetivo? Coloca no papel. O objetivo vai estar destacado na sua mente, ou procure identificar isso de uma maneira muito clara. O que eu quero que essa pessoa faça? Como eu quero que ela se sinta? Eu quero que ela se sinta alguém importante. Não existe outra pessoa melhor que meu marido para lavar o quintal. Eu quero que ele se sinta o super-herói. O cara, aí sim, já muda a minha comunicação. E isso acaba acontecendo com naturalidade. Assim eu trabalho. Existem 3 impactos que a comunicação gera. Em relação ao conteúdo que eu entrego, realmente agregou? Em relação à minha linguagem verbal, é o tom, as pausas, o ritmo, quebrar a monotonia, iniciar do início ao fim da mesma forma, não destacando algumas palavras, não aumentando, trabalhando um pouquinho com a melodia da fala, com o volume. Isso é a linguagem verbal. Como eu extraio isso? O que você quer causar? E aí você busca exatamente essa essência. Eu quero que a pessoa entenda que aquilo é importante. E de que forma eu faço aquilo? Não existe santo que não bate. Não existe isso. Eu preciso ajustar alguma coisa. Talvez eu precise sorrir mais para aquela pessoa. Escutar mais, porque ela acha que eu estou sempre ocupada e não dou atenção. Faz algum pequeno ajuste. E essa fala vai ganhando fluidez. E essa comunicação vai conquistando mais segurança. Porque eu tenho a percepção de quem eu sou, desenvolvi o hábito da autoconfiança. E desenvolvi o hábito da clareza. Antes de você entregar um conteúdo para alguém, direcionar uma equipe, coloca no papel e elimina o que é irrelevante. Por que eu tenho que explicar? É inspirar as outras pessoas. E o último hábito é o da influência. Alguém aqui tem um familiar e que lembra essa frase, minha avó sempre disse, meu pai sempre acreditou nisso. Esse é o hábito da influência. Nossos avós exercem isso sem conhecer de retórica. É algo que a pessoa sempre diz. É aquilo que faz com que as outras pessoas entendam o que de fato é importante para ela. E observa, quando eu identifico o meu valor, extraio o que de fato e exploro meus pontos positivos, fica mais fácil influenciar. E eu quebro aquela barreira de porque alguns utilizam a voz e sabem tocar esse instrumento relacionado a eu ainda que estou tentando mudar o sofá de lugar em casa, eu não consigo convencer ninguém a me ajudar. É mudar a minha ótica. O outro impacto que eu causo, além do conteúdo, da forma como eu falo, a linguagem verbal é a linguagem não verbal. É a postura. Eu mantenho a postura ereta, tem um exercício, através de uma pesquisa de uma cientista norte-americana que chama Amy Cuddy. A nossa postura, existe a posição de poder. Posição de poder é você ficar na posição da Mulher Maravilha.
do Superman. Uau! E olha como isso é fascinante. Coloque as mãos na cintura, fica no seu rosto com ângulo de 90 graus por 2 minutos. Começa a ser liberada uma química no seu corpo. Nós temos uma farmácia interna, onde o cortisol é liberado, que é o hormônio do estresse, e também da dopamina, da ocitocina, da testosterona. Esse exercício que faz com que a gente fique com as mãos na cintura por 2 minutos na posição de poder. Antes de eu entrar em um webinário, em uma live, eu falo algumas coisas em voz alta para estimular essa produção do hormônio. Eu faço uma respiração. A diafragmática ajuda a trabalhar melhor as nossas emoções. Eu fico na posição de poder por 2 minutos e libero esse hormônio da dominância, que é a testosterona. E começa a ganhar um outro significado aquilo que eu quero, de fato, apresentar para as outras pessoas. Quando a minha respiração não é aquela aqui em cima, como é que eu descubro se meu ombro acompanha a minha respiração? Se é uma respiração que nós chamamos de mais profunda e diafragmática, é aquela que a gente expande as costelas. Eu puxo o ar, seguro por 3 segundos, só que eu abraço as minhas costelas. Já fiz a pose de poder, estou com a mão na cintura, da mesma forma, eu vou abraçar as minhas costelas. Vamos ver se eu consigo aqui. Assim que eu puxo o ar, vai expandir a minha costela. Olha meus dedos. Quando eu solto o ar, ela retrai. Isso faz com que eu consiga falar com naturalidade, não de uma maneira robótica, vendo uma série de, bom, pontuei, coloco, e eu fico aqui de uma maneira programando. A maior cilada em uma comunicação é você buscar decorar, porque você não transmite o que de fato você quer. É importante um paraninfo na formatura, tem um discurso pronto, mas observa que ele sente o calor daquelas palavras. E se alguma fugir, ele sabe o que colocar ali. Que elemento é importante? Qual é o objetivo? Ele colocou no papel. Essa respiração você faz antes de liderar a equipe, antes de buscar levar uma estratégia que é desafiadora, vai tirar o sangue deles. Uau! Faça essa respiração por 5 vezes, isso ajuda você a trabalhar melhor as suas emoções. Fez a pose de poder, isso é liberado, essa química toda combate o cortisol e você consegue entregar. No final, você vai pensar, foi simples influenciar essas pessoas. Agora eu quero, naquele primeiro exercício, vocês falaram que move vocês. Esse outro exercício é colocar no papel, lembra do papel, do script? O que é importante que as outras pessoas saibam da sua história, que contextualize com o que você faça. Conte uma história que a sua avó contava, conte a sua história, ou traga uma frase que é o seu mantra, que é aquilo que te inspira, e as pessoas vão se conectar a você. Pense como você, tendo a oportunidade de conversar por 3 minutos com alguém, você consegue influenciá-la. Mas eu nem conheço a pessoa. Você não extraiu a sua naturalidade, você não tem a percepção da sua capacidade. Agora deixa o outro conhecer mais isso. Traga alguma história, algum ponto que seja interessante, que as outras pessoas já falaram, essa história é muito boa. Conta ela aqui mais uma vez. Ele não conhece ainda. Qual história é essa? E assim, se você está na fila do pão, eu não fico quieta na fila do pão. Eu estou lá com a máscara e falando o tempo inteiro. E eu busco sempre trazer alguma coisa relacionada à comunicação. Que é onde a pessoa... o que eu quero? Que ela conheça meu trabalho. Eu quero levar uma mensagem para o maior número de pessoas. E aí a pessoa falando do pão. Puxa, agora tem fila para comprar o pão.
e eu ver uma funcionária e você começa a trabalhar nesse sentido. Como é que eu posso influenciar essa pessoa aqui rapidinho? Ela usava uma máscara transparente. Eu linkei o assunto e falei, olha, dá para ver o sorriso dela, como é importante, uma comunicação que realmente faz com que a gente até fique estimulada a ficar na fila. E ela que está em pé há tantas horas. A gente saiu, vai para casa, fica no quentinho, toma o nosso café, come o nosso pão. E olha como essa mulher sorri, a pessoa... Deixa eu ouvir essa maluca aqui. E aí começa a fazer sentido para ela. E eu vou, o que você faz? Aí automaticamente ela pergunta também, e você faz o quê? Aí eu já pego meu roteiro de 1 minuto. O que eu faço, o que me move. Olha, tá fazendo que interessante. Enfim, ela vai lembrar. Agora, eu tenho 1,56 m. Aquela pequenininha ali fala bastante, mas ela falou algo tão interessante. Tomara que eu encontre com ela amanhã no pão. E aí, da mesma forma, eu vou fazendo isso com as outras pessoas. É inspirar. E esse é um exercício, não para você vender as suas ideias, mas esse é um exercício de percepção de quem você é. Quanto mais você fizer isso, se não fez sentido aquela conversa no pão para a pessoa, eu estou errando em algum momento, em alguma fase eu preciso ajustar. Minha linguagem talvez não foi adaptada. E eu observo exatamente esses pontos de melhoria. É nessa hora que o treino é fundamental, mas eu preciso ter as ferramentas corretas e as pessoas são as mais indicadas para nos sinalizar nesse sentido. Não entendi, que bacana, foi muito clara essa informação. Estou acertando, ou aqui eu preciso ajustar. Essa não é a minha melhor apresentação, nem a exposição das minhas ideias. Sempre a melhor é a próxima. Isso te estimula a você desenvolver a sua criatividade, trazer mais elementos, ter um entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra de origem grega que significa o Deus interior. Olha a importância disso. É algo interno, é a comunicação intrapessoal. Eu já sei que existe o impacto da comunicação verbal, não verbal, o conteúdo propriamente, mas essa comunicação relacionada a quem eu me percebo como orador é que vai ganhar todo um significado. Existem 2 figuras de oradores, o orador real e o orador imaginário. O orador real é aquele que sabe que precisa desenvolver novas habilidades, que a próxima apresentação vai ser ainda mais incrível, que ele teve uma ideia e o tempo não foi hábil para ele desenvolver ali aquele exercício. Ele perceber que ele está em constante desenvolvimento. O orador imaginário é aquele que reconhece que tem uma série de limitações, mas ele não encontra alternativas. Ele foca, no caso, em uma situação ou em uma pessoa que chegou, em alguém que tirou a concentração dele por conta de uma conversa. Esse é o orador imaginário. E essa batalha acontece nessa comunicação intrapessoal. Quem você se percebe? E a sugestão é: desenvolva esse hábito da comunicação em que você influencie pessoas, em que você desenvolva a sua autoconfiança e que você mostre as suas ideias com muita clareza. Agora, A doutora encerrou a sua exposição inicial, então, muito obrigada, foi realmente muito interessante as suas dicas. Eu conheço esse vídeo da posição de poder, acho maravilhoso, né? É um TED, né, que ela conta a história dela, e realmente funciona, posso afirmar que é algo que vale a pena, né, os alunos conhecerem, os nossos acadêmicos e acadêmicas de direito. Muito interessantes as dicas que a doutora trouxe, tenho certeza que os acadêmicos já anotaram tudo e vão fazer os exercícios que foram propostos. Agora eu quero perguntar aos nossos embaixadores, embaixadoras, aos nossos acadêmicos e acadêmicas, quem gostaria de iniciar as perguntas à nossa expositora. Peço gentilmente que levantem a mão para que eu possa seguir uma ordem de fala e, ao se identificar, que se apresente dizendo de qual instituição de ensino vocês fazem parte. Quem gostaria de começar as perguntas? Olha, a Lorena levantou a mão. Deixa eu só colocar aqui no
na lista dos participantes para mostrar quem está, a Lorena e a Giovana. Então, Lorena, por favor, fique à vontade, a palavra é sua. Oi, bom dia a todos. Eu sou a Lorena, sou da Unifipa de Catanduva. Gostaria de agradecer pela oportunidade, parabenizar a doutora pela exposição, que foi engrandecedora, dizer que é uma honra. E a minha pergunta tem a ver com, eu não sei se são os vícios de linguagem, essas palavras repetitivas, né, que nós sempre utilizamos. Na minha geração tem muito esse tipo assim. Eu queria perguntar à doutora como nós nos livramos dessas palavras, porque às vezes eu tento evitar, mas às vezes é muito comum, né? E eu queria algumas dicas. Muito obrigada. Perfeito. Lorena, enquanto eu respondo, posso te propor um desafio para nós influenciarmos outras pessoas, e eu quero que você seja a influenciadora dessa rodada de perguntas. Após eu responder, você fala como você facilita a vida das pessoas e o que te move, para a gente mostrar para eles esse exercício na prática. Pode ser? Coloca no papel, coloca no papel. Não precisa ficar com receio de me fazer pergunta para não colocar vocês em uma saia justa. Fiquem tranquilos. O objetivo aqui é a gente aproveitar a oportunidade da fala. Por que eu sei que eu posso fazer isso com a Lorena? Porque ela viu uma oportunidade de tirar a dúvida dela e também ela exercer sua comunicação. De que forma eu faço isso? Aqui diante de 66 pessoas, não me preocupar com o julgamento, não me preocupar se essa questão talvez seja interessante para os demais. Ela é a mais importante que existe, por ser minha. E assim eu começo a ter essa percepção. Por isso que eu te propus esse desafio. Parabéns. Aproveitar as oportunidades de fala não é simples. Perguntar, tirar dúvida, faz com que a gente se mostre como alguém realmente que tem questionamentos. E isso é engrandecedor. Muito obrigada, Lorena. Agora, vícios de linguagem, né? Interessante, tá? Muito bom. Observa o seguinte. Quando eu coloco pausas, eu vou fazer o exercício da respiração. 2 segundos, eu consigo eliminar o vício de linguagem. É mágico. Uau! Observa que, na medida que nós conversamos, né? Observa que, na medida que nós conversamos, pausa, pausa, ou silencie. Eu preciso dar continuidade. O que é esse vício de linguagem? São palavras que não têm nenhum significado na mensagem. E o que acontece? Os instantes iniciais, os primeiros segundos, é que faz a pessoa ter atenção ou não. Ela vai se conectar de uma maneira muito rápida. Aquelas 2 questões numa velocidade fora de série. E daí o que eu tenho a ver com isso? E se eu começo trazendo a minha mensagem, outra coisa, se eu começo exatamente agora e falo bom, bem, então, são palavras vazias. Eu não começo frases utilizando palavras vazias. Isso reforça e agrega valor à minha fala. Eu eliminei, que pode ser considerado um vício. E na medida que eu percebo quando que ele acontece, geralmente o vício é uma sinalização que eu quero a confirmação das outras pessoas. Por isso, inconscientemente, isso não vai gerar confiança no outro, né? Quando eu falo né, eu quero que a Lorena concorde, tá? Eu quero que ela concorde comigo. Eu estou pedindo a validação do outro. Inconsciente, aquilo não me passa segurança. É aquela situação em que eu penso, tem alguma coisa errada, não me conectei com ela, não. Não é, o santo não bateu, a confiança não foi gerada. O que eu vou fazer? Buscar pausar, segura. O né está querendo sair, segura, pausa, ou como se fosse um ponto final. Ponto final, parou, respirou e continua. Ou faço pausas, né?
ou faço pausas. E damos continuidade. Se policiar, se observar, não existe uma estratégia que a gente usa na comunicação e esse vício está eliminado. Eu sei que ele existe, pausas. Encerro o assunto. Antes daquela palavrinha aparecer. Eu não quero a confirmação. Eu não tenho conhecimento daquele assunto, não é o conteúdo. Eu quero saber se eu fui clara. Cometer vício de linguagem, né? 2, 3 vezes, tá? Ok. Eu usei 3 vícios aqui. 3 palavras, em 3 momentos. Agora, se eu, por vezes, para ter uma fala coloquial, eu utilizar uma forma de confirmar com as outras pessoas aquela mensagem, ok? Está contextualizado. Eu não quebro a mensagem. Fui clara? Aquelas palavras que eu repito e não engrandecem o texto, né, tá? Ruídos. Segura. Um boi, não precisa ter um boi palestrando. Não precisa ter uma cachoeira na palestra. E é dessa forma. E assim eu começo a analisar o que eu falo. São essas palavras, eu começo a me policiar. Eu usava muito então. E era delicado tirar o então. Começava a falar alguma coisa, então o quê? Então o quê? É dessa maneira. E assim eu fui me policiando. E já dando aula, porque eu comecei dando aula, comecei a estudar oratória para fazer meus alunos de cursinho preparatório para concurso não dormirem às 10 horas da noite. E quando eu comecei a trazer essa temática, estudar sobre isso, me aprofundar, eu percebi que eu falava então, não se martirize. Imagina a professora de oratória falando então toda hora, então o quê, minha filha? Conclua. Por isso, pausa até você conseguir eliminar. No sentido que algumas vezes, para ter uma fala mais coloquial, é importante você colocar algumas informações, ok? E eu usei o ok e contextualizou. Assim você consegue ir driblando e é gradativo. Fez o exercício? Perfeito. Então, o que eu faço para facilitar a vida das pessoas ao meu redor? Eu acredito que eu estou sempre tentando repassar o conhecimento. Então, principalmente com a minha mãe, sei lá, minha mãe fala alguma coisa para mim que às vezes é até algo simples, mas eu vejo às vezes uma pessoa que é infinitamente inteligente, mas que tem um problema talvez com inteligência emocional, que é algo que eu aprendi muito em casa. Então, eu tento ajudar aquela pessoa. Por exemplo, um amigo meu que ele tem muita inteligência, mas ele está tendo problema para passar em medicina porque ele fica muito nervoso nas provas. Então, eu tento repassar isso. E o que me move, eu acho que desafio. Eu gosto muito de saber que eu estou me expondo. Às vezes eu pulo de cabeça porque eu gosto de saber, eu gosto dessa sensação de que eu consegui. Às vezes não foi da forma que da melhor forma possível, mas saber que eu consegui, isso me dá uma sensação muito gostosa. Muito obrigada pela oportunidade. Show! Muito obrigada pela resposta. Vou praticar muito isso aí, porque melhora muito, né, a nossa oratória. Obrigada, viu? Obrigada, Lorena. Sensacional a pergunta e a sua apresentação também, né? Já está inspirando aí os colegas também a se apresentarem, a se arriscarem. Quero, então, agora passar a palavra, convidar para fazer a pergunta a nossa expositora, a Maraci Helena Campos. Maraci, a palavra é sua. Bom dia. Meu áudio está saindo? Está. Está. Bom dia, doutora Raquel, doutora Adriana, colegas, doutores. Meu nome é Maraci, eu sou aluna da Estácio Interlagos, estou no 4º semestre de Direito, retomando a vida acadêmica. Eu tenho uma questão bastante peculiar. Estou tentando controlar neste momento.
O meu empossamento de voz é taxativo, direcionado, incisivo. Eu sei, mas não consigo controlar. Eu vou pedir mais uma vez, doutora Raquel, a orientação e o exercício para esta exclusão de ação e ato, porque acabamos, em dado instante que isso se apresenta e forma, criando inimizades. E muitas vezes eu faço porque eu percebo que o outro tem dificuldade em receber uma informação, tem dificuldade em entender a informação e a minha paciência é curta. Obrigada. O que eu posso fazer para melhorar? Muito bacana a sua pergunta. Antes de finalizar, a tua pergunta dizendo, e eu tenho pouca paciência, eu já sabia. Pela forma como você fala. Primeira coisa, não exija tanto de você, no sentido de buscar ser compreendida a todo momento por todas as pessoas. É um treino e às vezes isso não vai acontecer. Por mais que a gente fala dessa habilidade na comunicação, não significa que todas as vezes as pessoas vão comprar as minhas ideias. Pode ter sido num momento em que eu abordei que não era mais adequado, talvez faltou um pouquinho mais de time, ter a percepção do outro. Uma coisa importante, essa comunicação que nós chamamos de assertiva é um comportamento direto, verdadeiro e dinâmico. Você preenche isso. Agora, observar o quê? O julgamento. Olha a pretensão nossa. Eu sei que o outro não vai entender. Que é uma pretensão que eu tinha, pensar que meu cliente é pobrinho. Como é que eu vou cobrar esses honorários? Respeitar a tabela. Olha a pretensão em falar que meu cliente não tem condição. E assim, tome isso para você. Não é um pouco de pretensão minha considerar que aquela pessoa não vai entender a mensagem? O que eu vou buscar identificar? Qual é o objetivo daquela mensagem? O que eu quero que a pessoa faça? Se eu quero que ela faça, eu não posso impor. Se eu quero que ela faça, eu já começando da premissa de que o não eu já tenho, que é isso? O não eu já tenho, ela não vai compreender. Eu já estou fazendo o julgamento. E toda vez que eu faço o julgamento, eu já mudo o jeito de falar, eu não sou natural. Aquela pessoa não vai entender. E eu arrisco, eu posso até fazer de outro jeito, sem ser impositiva, falar como se estivesse lidando com uma criança. Olha, será que você poderia fazer isso? A pessoa não vai entender, porque ela vai achar que é brincadeira o que eu estou falando. É diferente de falar, olha, você poderia fazer isso por mim? Olha, hoje eu vou trazer um exercício que vai ajudar muito vocês, o conteúdo abordado. Tem muita ferramenta que parece simples, mas o desafio é na hora de colocar em prática. A pessoa fala, o que ela está fazendo ali? Agora, essa importância desses exercícios é de uma forma para vocês perceberem que, quando colocado em prática, ele tem um outro significado. Eu mudei o tom da minha voz. E se eu falo dessa forma, parece que eu estou brincando, ou parece que eu estou subestimando outra pessoa. E se eu falo de uma forma para vocês entenderem, até o tom automaticamente da minha voz sobe, isso mostra arrogância, coloca uma barreira e a outra pessoa não quer se aproximar. E automaticamente meu olho já aumentou, porque eu estou num sinal de alerta, que você não vai entender. Eu já estou na defensiva. Existem duas coisas a serem observadas. Eliminar o julgamento e descartar que o não você já tem. Se antes de entregar uma mensagem, eu acredito que a pessoa não vai entender, eu não tenho entusiasmo em falar. Eu estou falando aquilo porque para não voar no pescoço, porque era esse meu desejo. E você falando de uma maneira calma, a outra pessoa sabe, ela quer me matar. Tá falando desse jeito, ela tá doida para me matar. Azar dela, não vou fazer nada que ela tá falando, eu também quero que ela morra. Percebe? Olha, gente. E aí complicou tudo. Eu demonstro na expressão microfacial, no tom, o tom denuncia.
Como é que eu faço? Eu vou fazer a respiração, a diafragmática, eu vou fazer a posição de poder, é como se eu estivesse encarando uma batalha. E essa batalha é eu saber lidar com essas questões, mesmo que a pessoa tenha várias objeções, que ela vai ser resistente e que ela nem vai entender. Me preparei? Agora, o que eu quero que ela sinta? Responda essas perguntas que eu tinha feito. O que eu quero que ela sinta? O que eu quero que ela pense? O que eu quero que ela fale? Eu quero que ela se sinta a mais competente para fazer aquilo. Por isso que eu estou pedindo isso a ela. É isso que eu quero que ela sinta. O que eu quero que ela pense que é importante ela, justamente, apenas ela fazer isso. E o que eu quero que ela faça é exatamente a ação que ela precisa tomar. E é decisiva para você. Quando você responde essas 3 perguntas, tira o julgamento e elimina o não eu já tenho. Isso é tóxico. Se eu pensar que o não eu já tenho, eu não levanto da cama. Se o não eu já tenho, quer dizer que eu vou ter que enfrentar uma luta, estou preparada, estou armada até os dentes, o dia todo, em todas as situações, o não eu já tenho, é um desgaste físico e emocional muito grande. Por isso, responda essas 3 perguntas, ensaia antes de falar. Olha no espelho e vê como está. Está parecendo que eu sou irônica, estou levantando a sobrancelha, falando. Não está legal. Fala no espelho, ensaia para falar com aquela pessoa e pensa, fala, eu vou desenvolver essa habilidade. Não foi à toa que eu passei um sábado para não conseguir entregar minha mensagem. Isso aqui tem um preço e eu estou pagando, porque é importante para que a outra pessoa também identifique que para os dois isso é saudável. E é dessa forma que você consegue. E esse ensaio vai fazer você ter percepção nessa hora que você coloca a mão no queixo, que talvez você cruza os braços, é sinalização. E a pessoa sabe que você está criando uma barreira, que você está colocando uma dúvida. Não faça isso aqui. Não faça isso aqui, de jeito nenhum. É isso aqui que você faz. Não isso. É isso. Olha, isso é muito importante. Você pode fazer isso aqui, é uma acusação. Não é que são 3 voltados para você, não. Não é isso. Isso aqui aponta que a outra pessoa está fazendo algo e que, se ela não foi acusada, ela está prestes a ser. Inconsciente, eu estou captando e fazendo essa leitura. É dessa forma. Dessa forma, observa se na hora de falar, está sendo convincente. Você faria aquilo? Maraci. Se você assistisse, gravasse e você escutasse esse pedido que você fez para outra pessoa, você faria? O seu maior crítico é você. E se você analisar, eu faria. Olha, fui convincente. Você está preparadíssimo. Obrigada, doutora. Muito obrigada. Eu tenho umas dificuldades assim, acho que o meu conhecimento comercial que eu apliquei e há umas limitações porque eu precisava ser taxativo. E acompanhou a minha vida toda. Muito obrigada. Vou tentar melhorar. Não, obrigada. Você vai fazer, você já é melhor, você já é melhor. Com essa informação, você já é alguém muito melhor. Vai ter sucesso, sim. Obrigada. Muito obrigada, Maraci. Realmente essa pergunta muito importante, muito rica, porque acredito que muitas pessoas, né, acabam se perdendo, principalmente no momento que é quando a pessoa fica mais nervosa, né, aquela situação mais delicada. Então, essa técnica do treinar antes é muito importante realmente para te conseguir passar a mensagem de uma forma mais clara, mais agradável e que realmente a outra pessoa acolha aquilo que tu estás buscando, né, realizar. Bom, quero passar a palavra agora para a Bárbara Aparecida. Por favor, Bárbara, a palavra é sua. Bom dia a todos, meu nome é Bárbara Aparecida, da célula da Faculdade Piaget, Campo Suzano, e eu tenho uma pergunta à doutora Arias. Desculpe, acabei errando o seu nome. Voltando novamente. Doutora, a minha pergunta é mais basicamente sobre a comunicação não violenta de Marshall Rosenberg. Ele criou um fundamento, uma pesquisa
sobre como se comunicar claramente e dar soluções a conflitos gerados por falhas na comunicação interpessoal. E essa pesquisa que ele desenvolveu junto com uma outra equipe internacional acabou fundamentando alguns elementos, como a observação sem avaliação, a expressão de sentimentos, reconhecimento das necessidades próprias e também a expressão dos pedidos. Nesse sentido, doutora Arias, eu queria saber se a comunicação não violenta, segundo os ensinamentos de Marshall, seria uma forma eficaz de estabelecer melhores relações. E assim eu fecho e agradeço humildemente pela ótima exposição e palestra. Obrigada, doutora Adriana, por mais uma vez um maravilhoso terceiro módulo para nós. Obrigada, Bárbara, pela pergunta. Quando nós falamos dessa comunicação não violenta, nós trazemos alguns elementos aqui hoje. Primeiro, identifique um ponto de conexão. A empatia envolve isso. Agora, como é que eu faço, tendo pontos de vista diferentes, não agredir outra pessoa? Elimina esse julgamento, nós falamos sobre isso, a relevância e o significado que aquela mensagem ganha. Quando eu estabeleço o que nós podemos chamar de um ponto de equilíbrio, eu não concordo, eu não quero que seja dessa forma. Eu busco sempre respeitar na comunicação a conexão, através do olhar, do sorriso, e eu quebro barreiras, mas aquilo não dá. E parece que meu semblante já muda. Eu busco encontrar um ponto em que um único mínimo, alguma coisa existe na fala do outro que você pode resgatar e equilibrar essa fala para ela ganhar um outro sentido. Assim eu consigo estabelecer com o outro uma outra espécie de comunicação. Se eu quero que essa comunicação ganhe um outro formato, eu preciso, embora eu não concorde com nada, alguma coisa que essa pessoa fez, alguma conquista dela, alguma coisa ali pode ser extraída, por mais que exista essa comunicação violenta. E esse ponto de equilíbrio, onde você traz alguma coisa, você não concorda com aquilo, só que você vai responder. E a escuta, ela é fundamental, porque eu estou pronto para responder, eu estou pronto para reagir, e não para, de fato, compreender e falar de acordo com o que outra pessoa quer. Busque identificar qual ponto que existe em comum. Algum sempre existe. Nem que seja quando ela era criança e bonitinha. Olha, você falando dessa forma, eu lembrei da nossa infância, em que você brincava muito com tal coisa. Não importa. Alguma coisa para validar. É o momento em que você vai desarmar. A pessoa ela só usa dessa comunicação quando, de fato, ela está buscando se defender. E você só reage quando você também está buscando sobreviver ali, talvez num duelo. Resgata alguma coisa para mostrar o valor dela. E assim você desconstrói o que ela disse, colocando o seu ponto de vista. É falar de uma forma totalmente diferente. Se o tom foi mais agressivo, e fatalmente isso ocorre, agora, você fala com mais mansidão, demonstrando paciência, compreensão, reconhecendo, olha que bacana, eu lembro da gente, tal, você falando dessa forma. Você sabe que às vezes parece que eu não te reconheço pela forma como você colocou. Me diz por que isso te incomoda. Uma outra estratégia é você fazer alguma pergunta para identificar o porquê daquele comportamento. Ela vai te dar resposta. Porque eu já estou cansada de falar desse jeito e você parece que é uma pessoa que não compreende. Agora eu preciso mostrar que eu compreendi o que ela falou. E o que eu utilizo? Repito algumas palavras que ela colocou. Isso vai enfatizar que eu não só entendi, como eu fixei. E aí eu começo a desconstruir. Essa mensagem vem carregada de fúria, de sentimentos, de distorções. Eu encontro um ponto de equilíbrio e ela está aqui. Eu encontro um ponto de equilíbrio estabelecendo a igualdade
olha, como você é bacana, não reconheço você falando dessa forma, me fala mais. Estou trazendo ela para encontrar o equilíbrio. E assim eu consigo criar uma conexão e estabelecer o meu ponto de vista. Obrigada, doutora Raquel. Eu tive a oportunidade de fazer um curso sobre comunicação não violenta, recomendo muito aos nossos acadêmicos e acadêmicas, é realmente um conhecimento importante para você levar no seu dia a dia, principalmente para que nós possamos observar que nós não nos comuniquemos de forma violenta com ninguém. E a pior violência que nós podemos praticar em uma comunicação é pressupor aquilo que a outra pessoa está dizendo, aquilo que a outra pessoa está trazendo, eivada aí pelos nossos, talvez os nossos vícios de interpretação, por questões pessoais nossas. Às vezes nós temos determinados gatilhos e determinados sentimentos e nós levamos isso para as nossas comunicações e às vezes a pessoa não está dizendo aquilo que a gente está entendendo. Então, é violento quando a gente não consegue compreender o que o outro está dizendo e nós sobrepomos a nossa opinião àquilo que está sendo trazido. Então, ter essa observação, ter essa atenção, né? Filtrar. Existe uma técnica, né, que é utilizada. Olha o meu né. Eu tenho o vício do né. Já eu observo e tento lidar com isso, mas volta e meia ele aparece. Mas a técnica da checagem. Então, se você está conversando com uma pessoa e você ficou na dúvida se de fato ela, por exemplo, a pessoa manda uma mensagem para você e você, mensagem escrita no WhatsApp, às vezes pode parecer uma coisa violenta, né? Pode parecer, poxa, a pessoa está falando aquilo para me dar uma indireta. Aí você já fica todo armado e você já responde de uma forma ríspida porque você interpretou na sua cabeça que a pessoa estava falando aquilo para te atacar. Então, a técnica da checagem é você perguntar para a pessoa: olha, eu entendi que você estava falando isso tentando demonstrar uma insatisfação em relação ao meu comportamento. Você está chateado comigo? Você interpretou mal aquilo que eu disse? Porque o que eu quis dizer foi isso. Eu fiz isso por este motivo. E aí você, ao invés de você conduzir a sua conversa para, né, para uma briga, para uma discussão, você conduz a sua conversa de uma forma mais assertiva para que as duas pessoas consigam se entender, porque muitas vezes depende de nós para que, né, a comunicação efetivamente funcione. Então, essa técnica da checagem é uma técnica preciosa e que eu deixo aqui essa dica para os nossos acadêmicos. Sempre que vocês leiam, que vocês lerem uma mensagem, lembrem que vocês estão interpretando com o filtro de vocês, muitas vezes com os nossos traumas, com os nossos gatilhos, e às vezes está muito mais em nós aquela impressão de que a outra pessoa está nos atacando ou que a outra pessoa está sendo rude conosco, do que propriamente aquilo que a pessoa falou. Às vezes a pessoa simplesmente vai te responder assim: não, me desculpa, eu escrevi correndo porque eu estava no meio de um compromisso e aí eu não queria deixar de te responder, e aí eu respondi rapidinho, foi o tempo que eu tive para escrever. Então não tinha nada daquilo, e se desfaz toda uma nuvem que eu criei na minha cabeça, que muitas vezes tem muito mais a ver comigo, como estou comentando com vocês. Mas peço desculpas aqui por essa parte, achei muito interessante a pergunta da Bárbara, a resposta da doutora Raquel extremamente preciosa também, e agora quero passar a palavra para a Giovana Pereira dos Santos. Giovana, por favor, a palavra é sua. Bom dia, muito obrigada, doutora Adriana, doutora Raquel, pela excelente exposição. Sou aluna do 4º semestre de Direito e o meu questionamento é o seguinte: como diferenciar um bom orador de uma pessoa que pratica falácia nos tempos modernos? Essa falácia é relacionada aos sofistas, né, que eram muito criticados por Sócrates, por justamente terem um conhecimento muito grande, mas usarem desse conhecimento para persuadir as pessoas através das inverdades, né, dessas mentiras. E ainda hoje, na contemporaneidade, isso ocorre, principalmente na questão política, na questão dos negócios. E como nós, futuros estudantes de direitos, que não temos experiência com isso, podemos diferenciar esse orador desse sofista moderno?
Obrigada, Giovana, pela pergunta. Persuasão e manipulação é algo que gera muito conflito no sentido de não ficarmos muito à vontade em persuadirmos, porque justamente, será que eu quero manipular alguém? Quando nós falamos de uma verdade, de uma transparência na comunicação, dessa assertividade, que é o comportamento verdadeiro, direto e dinâmico, nós entendemos a importância de persuadir, é trazer elementos para convencer e influenciar a pessoa a fazer algo. Mas o que diferencia ela? Justamente dessa colocação que você trouxe, é a manipulação. Manipulação é quando eu trago elementos que não são legítimos, fazendo com que a pessoa atenda apenas algo que eu quero. A manipulação é quando existe a vantagem apenas para uma única pessoa, que no caso é para mim, que estou manipulando você. A persuasão, eu trago gatilhos mentais para aquela pessoa identificar a importância e a relevância daquilo que eu estou entregando para ela. E assim eu construo, de uma maneira lógica, uma apresentação que faça com que os outros, de fato, identifiquem. Quando eu estou vendendo uma ideia, vamos pensar, assim como os políticos, o que eles utilizam? Pode observar que eles usam um tom de voz mais grave. Eles utilizam as ferramentas da oratória, mas para uma finalidade, não vou generalizar. Mas nós temos um perfil de alguém que desenvolve muito bem a sua fala e a gente tem dúvida se há uma persuasão ou, de fato, uma manipulação. Para ter essa resposta, é legítimo? Possa ser que os valores dela sejam diferentes do meu. Mas como que eu vou alinhar e identificar se é a situação da persuasão ou se, no caso, é uma manipulação? Se há vantagem para ambas as partes. Isso vai trazer o benefício para nós dois ou para uma coletividade? Assim eu falo da manipulação. Agora, se de fato aquilo não é legítimo, eu já estou trazendo outros elementos que não correspondem àquilo que vai atender aos dois. Ficamos um pouco com receio de aplicar a persuasão, por exemplo, uma técnica que é utilizada quando a gente fala em gatilhos mentais. Nós temos cerca de 35 mil decisões que tomamos em 24 horas. Vou tomar café ou vou escovar o dente? Lavo primeiro o rosto ou o braço? Ligo o computador ou pego o celular? São milhares de decisões que nós tomamos. E tem um estudo que baseou em 35 mil decisões. Imagina que se o nosso cérebro tivesse toda vez que gastar esse tempo, essa energia para pensar se eu vou escovar o dente ou se eu vou atender um número estranho, que era a Adriana me ligando, eu já tomei várias decisões, centenas, antes de entrar aqui. O desgaste que ia ter. Quando a gente fala dessa persuasão, de buscar envolver o outro, eu trago elementos para facilitar a decisão dele. Tem uma técnica que é muito simples, que é a do John Benson, e eu fiz isso aqui. Quando eu trouxe alguns questionamentos falando da comunicação, qual que era o meu objetivo? O triplo sim. Que é fazer com que vocês ou acenem a cabeça, ou que vocês digam sim. De alguma forma, vocês esboçam a reação ou falam claramente, concordem. Porque eu quero que vocês... Qual é a ação que eu quero que vocês tomem dentro daquelas 3 questões? Que vocês continuem nesse momento de estudo, de buscar se dedicar. E assim eu utilizei isso. Mas acontece de forma natural, que vocês concordem, existem esses desafios. Realmente é importante determinada ferramenta, esse exercício vai fazer sentido, é o triplo sim. E é uma técnica de persuasão, é para facilitar. Eu não quis que vocês se questionassem no sentido comunicação, oratória, é algo denso, é algo que vai exigir muita energia, é algo que talvez seja uma habilidade que para mim não funciona. Eu quis derrubar isso. E eu usei da persuasão. Observa, qual que é o objetivo em comum? É o meu, da Adriana, de fazer com que vocês fiquem estimulados a dar continuidade aos estudos, identificando a importância disso para a carreira profissional de vocês.
E é dessa forma, é simples. Como na comunicação não existe nada de tão maluco assim. Mas é uma técnica que a gente, olha, está concordando. Até a pessoa tomar aquela decisão, porque eu já fiz com que ela fosse decidindo. Sim, eu concordo, sim, isso faz sentido, isso é importante. Ao final, ela concorde com o meu ponto de vista, com aquilo que eu apresentei, com a ação que eu quero que ela tome. E eu identifico. A opinião do outro, que não diz respeito aos meus valores, possa ser que eu não considere interessante. Mas eu vejo, um interesse de uma maioria, possa ser que não seja o meu, não necessariamente pode ser uma manipulação. Eu observar se aquilo é legítimo, se é verdadeiro. Eu já encontro o caminho para distinguir. Perfeito, muito obrigada, doutora Raquel. Obrigada, Giovana. Ficou satisfeita com a resposta? Tudo certinho? Muito obrigada, doutora Raquel, foi muito esclarecedora. Realmente é uma dúvida que é muito pertinente, né? E vocês ao longo desse caminho, vocês vão ter contato com pessoas diversas e às vezes a gente realmente se encanta com determinadas pessoas, mas aí a gente vai pesquisar aquilo que a pessoa falou e, poxa, não era tudo aquilo, né? Acaba sendo um motivo de desapontamento. É muito triste isso, mas essa função da checagem, da verificação do conteúdo é bem importante. Realmente estamos vivendo tempos muito difíceis, de muita divulgação de fake news, então é importante que vocês tenham esse cuidado, esse olhar para vocês não se deixarem levar por informações falsas. Bom, nós acho que estamos chegando ao final do nosso evento. Quero agradecer muito a todos e a todas. Acho que antes de terminar, de passar a palavra para a doutora Raquel fazer as suas considerações finais, eu só quero aproveitar para deixar uma dica, porque eu considero bastante importante, é relacionada à questão da oratória. Eu entendo que para que a pessoa consiga falar e se expressar de uma forma agradável às outras pessoas, você também tem que disponibilizar um bom repertório de palavras. É um tanto cansativo você ouvir pessoas que repetem as mesmas expressões, que usam as mesmas palavras o tempo inteiro. Desculpem o barulho, moro numa avenida, às vezes tem esse... Então, o Marcos está com a mão levantada? Eu não vi. Tá. Então, antes vou concluir, vou passar para o Marcos e depois nós nos encaminhamos para o encerramento. Então, uma dica, pessoal, que eu dou, que eu considero bastante importante, é a leitura. Eu sei que vocês normalmente já precisam ler, né, os textos técnicos, estudar a doutrina, ler os artigos que são indicados pelos professores e tudo mais, e isso é muito interessante, é muito necessário, mas eu recomendo que vocês também leiam literatura, leiam Machado de Assis, leiam livros em geral, leiam poemas, para que vocês tenham uma maior riqueza em relação ao vocabulário, para no momento em que vocês precisem se comunicar, que vocês tenham este cabedal de conhecimento, né? Que as palavras saiam de uma forma mais fácil, que vocês consigam encontrar expressões para se utilizar, para se valer no momento em que você precisa se comunicar. Eu acho que isso é uma dica que eu recebi há bastante tempo atrás, em um curso que eu fiz, e eu considero que é, de fato, algo que ajuda muito, porque se você está fazendo ali um discurso, você está fazendo uma fala, e de repente, né, começou com aquela expressão, dá para usar a mesma expressão ao longo de todo o seu texto, ao longo de toda a sua interlocução, isso acaba ficando cansativo, as pessoas perdem atenção naquilo que você está dizendo. Então, antes de nos encaminharmos para o encerramento, vou passar a palavra para o Marcos, para que ele possa fazer a sua indagação à nossa expositora. Marcos, a palavra é sua. Bom dia, obrigado, doutora Adriana, obrigado, doutora Raquel, pela exposição e pelo evento. Inclusive, a minha fala vai muito ao encontro do que a professora Adriana acabou de comentar. No tempo da pandemia, a gente viu que a ciência foi muito cobrada a falar de modo que a população entendesse. E no curso de Direito, a gente costuma muito ouvir falar sobre o juridiquês. Então, a minha pergunta seria assim, como nós aqui estamos num curso de formação de líderes, como formar no nosso vocabulário uma forma de
não só falar para os nossos pares, mas também de influenciar outras pessoas que não detêm o mesmo conhecimento. Pessoas mais simples, pessoas de outras áreas. Como expandir esse nosso conhecimento jurídico para outras pessoas? Muito obrigado. Obrigada, Marcos, pela pergunta. Tem um livro que eu vou indicar para vocês. É esse aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. A linguagem, a narrativa é muito gostosa, vai ajudá-los bastante. Quando nós falamos, Marcos, desse vocabulário, e a Adriana colocou isso muito bem, a gente observa o seguinte, daquelas 3 perguntas, o que eu falo, para quem eu falo e como, vai ser a forma onde eu vou contextualizar e buscar identificar quem que é aquele público. Eu sei que são pessoas que são mais leigas, não conhecem muito daquele assunto. Vamos imaginar aquela pessoa que nos procura, tem dúvida até em relação aos seus direitos, quer um direcionamento meu. Primeiro, busque identificar, use o recurso das perguntas abertas. Como? Me fala mais sobre isso. De que forma? Busca conhecer. Você vai fazer uma leitura ouvindo. Qual o vocabulário que ele usa? Qual é a convicção que ele tem relacionado àquele assunto? Quais são os seus valores? Você começa a perceber na fala dele se há mais simplicidade. Você começa a observar pela forma como ele narra, se ele quer algo mais técnico, porque ele quer saber se você tem essa propriedade, já que ele viu o Dr. Google e o encontro deles e a assessoria é full time, ele quer saber se de fato você conhece aquilo. Pela forma como a pessoa te pergunta e te aborda, você começa a identificar como ela quer essa resposta. E assim é não falar o que ela precisa, é o que ela quer. Uma maneira, nós não somos, assim como nós não nascemos com o dom da fala, a criatividade não é algo que é nato para todas as pessoas. Assim como a gente vê alguns que conseguem usar de ferramentas relacionadas à comunicação sem exigir tanto esforço, porque faz isso de uma maneira como se parecesse um dom. Assim como os artistas, e muitos não têm essas habilidades. Como é que eu faço para desenvolver o meu lado criativo? E isso vai também fazer com que eu enriqueça o vocabulário. Busque fazer leituras. Eu trouxe um tema relacionado à comunicação, mas busque fazer leituras relacionadas a assuntos que sejam totalmente diversos à sua área. Isso vai fazer com que você busque utilizar o crítico. Isso aqui funciona, isso aqui é para mim, e daí o que eu tenho a ver com isso vai ser acionado. Quanto mais eu ver assuntos que são diferentes, vai desenvolvendo a minha criatividade, porque para muitos ela não é nata. E eu consigo... Peraí, se eu quero adequar minha linguagem, Raquel, eu preciso ter criatividade? Sim. Talvez no momento de você trazer uma história, contar alguma coisa, olha, o senhor me fez lembrar, o meu tio, traz alguma coisa. É isso, às vezes, ele quer apenas ser ouvido, apenas que você diga, sim, você tem a garantia a esse direito. Ele nem quer aquele conhecimento técnico, ele não é aquele com o perfil do Dr. Google. Agora, ele quer saber outras coisas. Por isso, sempre antes, no seu time, com o cliente, com um grupo de pessoas. Eu fiz algumas perguntas para a Adriana, antes de ter a participação aqui com vocês, para entender melhor qual era a necessidade. Agora, assim eu consigo utilizar uma forma para criar conexão. O que eu sugiro, faça leituras de assuntos diversos ao seu. Sobre oratória, já vai fugir um pouquinho da parte técnica do direito, já vai ajudar a desenvolver essa criatividade. E quando a pessoa te abordar, busca radiografar qual é o perfil dela, se ela tem ou não conhecimento daquele assunto, se isso ocorre com mais ou menos profundidade. Assim você pode explorar se ela quer de fato conhecer mais sobre aquilo, até de uma maneira mais técnica, ou se exatamente ao contrário, ela quer uma linguagem mais simples. É aquele curso que a gente busca adquirir por ter mais prática, por ser uma linguagem não ser tão cansativa, não ter tanta robustez,
na informação, que fica maçante, você vai trazer elemento que vai agregar. Mas ele vai te direcionar. Por isso, dispensa termo técnico. Quando a gente se sente muito confortável a falar daquela forma, eu estou utilizando a minha naturalidade. E se eu não sou técnica na maior parte das vezes, não arrisque fazer isso em situações únicas como de uma apresentação. Essa é a tua linguagem que você exerce mais. E aí você vai ajustar. Tire uma parte, as pessoas querem solução, ela quer saber como você facilita a vida delas. Isso já dá muita clareza para direcionar. Traga alguma coisa técnica só para o Dr. Google baixar a bola? Sim, mas ele quer, de fato, saber como eu facilito a vida dele. A pessoa, ela não quer uma furadeira, ela quer um quadro na parede. Ela não quer um furo na parede. Ela quer um quadro. Ela quer a solução. E assim, toda solução precisa ser trazida com mais simplicidade. Eu sugiro você apostar mais na simplicidade. Em situações em que exige algo mais técnico, prepare-se para isso e identifique se é exatamente o que essas pessoas querem. Perfeito, muito obrigada, doutora Raquel. Muito obrigada, Marcos, pela pergunta. Alguém mais tem alguma pergunta, caso eu não tenha visto, porque eu não tinha visto a mão do Marcos levantada. Bom, acho que não. Então, pessoal, quero agradecer muitíssimo a participação de todos vocês. Como a professora Raquel disse no início, é um sábado de manhã, nós sabemos que todo mundo, né, está aí cansado, agosto é um mês especialmente mais ativo, já tivemos aí a nossa semana jurídica, todos se empenharam muito, estiveram presentes em todos os nossos painéis, estão todos bastante cansados, nós temos um ritmo intenso de eventos, mas eu fico muito feliz sempre em poder contar com o prestígio, com a participação de todos vocês. Esse projeto, Incubadora de Talentos, é um projeto que é a menina dos olhos desta comissão, porque nós acreditamos firmemente no poder que nós temos de transformar as vidas, de poder trazer novas lideranças para a nossa OAB de São Paulo. Tenho muita confiança que desse grupo irá sair um futuro presidente, uma futura presidenta. Nós precisamos de uma mulher à frente da OAB de São Paulo em um curto espaço de tempo. Então, conto com todos vocês, agradeço a presença de cada um e cada uma de vocês. Quero passar a palavra para a doutora Raquel, para que ela possa fazer suas considerações finais. Vamos fazer um exercício, porque vocês vão me ajudar a entregar uma mensagem que eu quero para finalizar e inspirar vocês. Como foi colocado aqui, a forma como a gente coloca imposta a nossa voz, talvez não querer gerar aquela impressão que o outro vai considerar que realmente eu estou exigindo algo dele. Quando nós falamos na nossa voz, um exercício para identificar se de fato eu estou impostando a voz, eu posso impostar em qualquer situação. Até mesmo no momento em que eu estou contando uma história. Pega um papelzinho e eu vou fazer esse exercício, porque como eu vou contar uma história, eu estou preparando a minha voz. Vocês vão pegar um papel, divide uma folha ao meio de sulfite e você vai falar P, B, P, B, P, B. Quanto mais esse papelzinho balançar, mais projeção você está colocando. Primeiro, você vai colocar com 3 dedinhos de distância e vai falar P, B. Depois esse papelzinho, ó, ele está dobradinho. Deixa uma folhinha só, porque se ele ficar pesado, ele não vai movimentar. Depois deixar um palmo, você está projetando a sua voz. Isso vai ajudar bastante a você passar firmeza e segurança. Já que a nossa comunicação verbal precisa estar alinhada aos nossos gestos. E aqui eu estou fazendo isso e trabalhando a minha respiração automaticamente. Você usa o exercício da respiração profunda e diafragmática. Isso ajuda a trabalhar também a sua ansiedade e a minha voz está sendo trabalhada. Para não falar nessa maneira mais curta, parece que eu fico cansada, que eu fico sem ar e minha voz vai ficando mais fininha. Percebe? Isso não passa. A Adriana, é fascinante a forma como ela fala. Nós conversamos apenas por poucos áudios. Foi mais mensagem de texto. E ela tem uma maneira de falar muito acolhedora. Só que a voz dela
é projetado o tempo inteiro, ela acolhendo ou não. E isso faz com que a gente, por mais que ela acolha, não quer dizer que ela não tem segurança naquilo que ela está falando. E a gente observa uma voz mais firme, que é nada mais do que uma voz impostada. Assim eu trabalho esse exercício, a respiração automaticamente, e a voz se falha, porque eu fico um pouco nervosa. Quero sugerir 3 exercícios. Primeiro é o da dicção. Eu deixei ele para o final, porque eu pensei, se alguém me perguntar sobre a dicção, eu trago um exercício. Coloca uma caneta entre os dentes molares. E fale o seu texto. Ensaie. Faça isso por 1 minutinho. Descansa, volta, ensaia o texto. Com a caneta, passa álcool em gel na caneta, entre os dentes molares. Vai ajudar na pronúncia das palavras. Fica mais agradável o som. Porque se eu impostar a voz, mas falar, vamos fazer um exercício? Vamos fazer alguns exercícios? Olha a palavra completinha, como é mais agradável. Assim eu uso para articulação das palavras, para minha dicção. Comer maçã. A maçã, o mastigar, ajuda a fortalecer essa musculatura. Fora a ação adstringente dela. Uma alimentação saudável ainda ajuda na nossa voz. Projeto a minha voz. Percebo que a pronúncia das minhas palavras está de uma maneira clara, o jeito como eu falo é claro, e isso se torna agradável, assim a pessoa tem interesse em ouvir. Eu eliminei o vício de linguagem, mas a minha voz precisa estar firme, e assim eu vou ajustando algumas coisas. E para aquecimento da voz, para que ela não fique falha, comece a utilizar algumas outras ferramentas. Eu vou soltar também a minha musculatura. Sabe como a gente faz com criança? Isso ajuda a trabalhar na minha articulação. Fiz o exercício da caneta, comer uma maçã. Faça isso. E aqueça sua voz. Você pode imitar uma sirene. Iu, 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 iu. Percebe que no começo ele fica falhadinho? Até aí que você está aquecendo a sua voz. E faça isso por 1 minutinho. Abra a boca e continue aquecendo a sua voz. Lá, 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 lá. Vê se ela está falhando. Se ela está falhando, eu volto no exercício da projeção. Assim eu encaixo um no outro. Pô, pô, pô. Tô abrindo bem a boca. Muitas vezes a gente escuta alguém falar. Não vocês, a gente viu alguém que às vezes exagerou um pouquinho na dose daquela bebida alcoólica e fala mole. Fala mole. Quando eu faço esse exercício, eu não fico com a fala mole, parece que eu estou cansada. Minha fala fica firme. E automaticamente a entonação será essa, e a pronúncia da palavra também. E eu falo com fluidez. Esses exercícios para a gente finalizar. E vocês, quando forem fazer a apresentação, que seja na fila do pão, aqueceu a voz, utilizou a respiração, usou a caneta entre os dentes molares, você vai perceber. Agora eu preciso trabalhar mais. Será que eu estou impostando? É uma maneira de você fazer uma autoavaliação. Esses são alguns exercícios que eu trago para os meus alunos e ajuda bastante. E a gente começa a pedir o feedback das pessoas. Lembra dos exercícios? Não deixe de fazer esses exercícios. Você começa a perceber a diferença aplicando isso. Em 1 semana, você já percebe como é significativo a mudança desses resultados. E eu quero compartilhar uma história que me inspira muito. Fala de um rio de águas cristalinas que atravessava montanhas. Um belo dia, quando chegou à base de uma dessas montanhas, descobriu que do outro lado havia um brejo. Aborrecido, indignado e raivoso, ele foi buscar o Deus das águas e questionou: Deus das águas, como pôde eu com águas imparáveis vou virar brejo? Era o que existia após as montanhas, e ele viu que ali podia ser o seu caminho final.
E o Deus das Águas respondeu: depende de como você vai encarar essa aventura. Se de fato você for com coragem, você vai passar essa barreira. Mas se for com medo, não ultrapassará essas águas, essa base das montanhas, não se transformará em um grande mar, deixando com que você, com a sua velocidade, consiga atingir o brejo, ultrapassar. Você vai evaporar, se tornar grandes nuvens. Agora, depende de como você vai encarar essa jornada. E a minha proposta é para que vocês se transformem nesse mar, com coragem, com entusiasmo e com vontade de ultrapassar a base de muitas montanhas. Obrigada, Adriana. Eu que agradeço, doutora Raquel, que história linda, inspiradora, e é o nosso mantra aqui na CAD, né? Nós buscamos sempre trazer para os nossos acadêmicos essas falas inspiradoras, esses exemplos, e que eles consigam se espelhar nessas histórias, crescer, se desenvolver e acreditar no potencial de cada um. Então, quero agradecer muitíssimo, foi uma manhã muito rica, eu mesma vou utilizar muitas dessas técnicas que foram trazidas aqui pela doutora, agradeço, aprendi muito, foi muito enriquecedor, com certeza esse nosso terceiro módulo alcançou o objetivo, que é trazer essas ferramentas aos nossos acadêmicos e acadêmicas de direito, para que eles consigam desenvolver, sendo que ao final do curso, na nossa formatura, eles irão palestrar, então eles já precisam se apropriar exatamente dessas técnicas para que se sintam seguros e confiantes para participar do nosso seminário de encerramento do curso. Eu quero estar presente. Será convidada, com toda certeza. Muito obrigada, vai ser um prazer enorme recebê-la, sem dúvida. Então, quero encerrar essa nossa manhã de sábado, tão rica, tão especial, agradecendo mais uma vez a doutora Raquel, dizendo que foi um prazer enorme conhecê-la. Quero deixar registrado aqui também meu agradecimento à doutora Luciana Chanin, que foi quem indicou a doutora Raquel. Agradecer também à doutora Alexandra Manuel, que foi quem nos indicou a doutora Juliana, a doutora Raquel. Nós sempre trabalhamos nesse sistema de indicações, buscando as pessoas mais qualificadas que nós conseguimos encontrar para falar com vocês com essa propriedade, com essa segurança, trazendo esse conteúdo que realmente é um conteúdo transformador para a vida de vocês. Então, agradeço muito a doutora Raquel, agradeço muito a Alexandra, a doutora Juliana, e, claro, a todos e todas que estão aqui conosco, nos acompanhando, e todos que irão acompanhar depois, que irão assistir, muitos dos nossos embaixadores e embaixadoras irão assistir posteriormente esse vídeo. Então, deixo desde já um abraço e o agradecimento a todos por estarem conosco caminhando nesta jornada. Muito obrigada, um excelente final de semana e até os nossos próximos eventos. Tchau, tchau, pessoal.